Oi, povo. Boa noite. Paz do Senhor. Tudo em paz, né? Obrigada por essa oportunidade, né? De a gente poder interagir com a palavra do Senhor. E louva a Deus por esse momento, por essa oportunidade. Então, a gente vai pegar aquele trechinho de Romanos, né? Romanos capítulo 3, 23 a 28. Mas eu quero fazer uma introdução, né, para os irmãos entenderem, pelo menos ter uma noção, né, do que é a carta de Romanos. Ela foi escrita por Paulo, né, ele já declara lá no capítulo 1, versículo 1, que ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ou seja, ele, né, já se declara que ele mesmo que escreveu a carta. Mais ou menos assim, meados de entre 55 a 57 depois de Cristo, que ele escreveu a carta, né? Ele desejava visitar os cristãos de Roma porque ele desejava visitar a Espanha e pregar o evangelho lá na Espanha. Fica aí. Depois de ter rodado todo aquele período, todas aquelas cidades, né, circunvizinhas, Paulo viajou demais, minha gente. Desejava, né, pregar o evangelho na Espanha. E ele precisava de um apoio de uma igreja, né, mais próxima, que seria a igreja de Roma. Por isso que ele escreveu essa carta, né, com essa intenção, né, de pedir apoio, como ele fala também, né, que gostaria muito, de partilhar. Ele gostaria de partilhar, de falar dele e de receber dos irmãos. No decorrer do capítulo 1 ele fala. Mas, enfim. Então, o que acontece? E a carta de Romanos é uma carta muito rica, né? Muitos historiadores eles falam que é como se fosse um resumo da Bíblia. Aí o que acontece? Os nossos colegas, olha, os nossos irmãos amados, os pré-reformadores, né, da história lá, os reformadores, muita gente, né, teve a fé firmada e a fé fortalecida com essa carta. O Agostinho, Lutero e Wesley, né, todos eles, né, tiveram assim uma firmeza da fé lendo essa carta maravilhosa de Romanos. Ainda tem um historiador, João Crisóstomo, que ele pedia, né, para, assim, com uma frequência grande, que a pessoa lesse para ele, em voz alta, a carta de Romanos, coisa mais linda. Então, a carta de Romanos, né, ela é muito rica, porque, assim, ela envolve todos os temas da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que fala fé, né? Fala sobre pecado, primeiramente. Aí vem a lei, vem julgamento, vem destino do homem, vem as obras, vem a graça, vem a justificação, vem a eleição, vem o plano de salvação, olha, a obra redentora de Cristo e o Espírito Santo. E muitas outras coisas, só a gente lembra. Mas, como eu falei com os irmãos, a gente não vai ler toda a carta, né? De Romanos, a gente vai ler aquele trechinho que eu passei para os irmãos lerem, né? Que é Romanos capítulo 3, para as irmãs lerem Romanos capítulo 3, 23 a 28. Na realidade eu passei do 21 a 30, né? Porque assim, do 23 a 28 está lá dentro, mas vamos ler do 21 até o 30. O título aqui é Justificação pela fé em Jesus Cristo. Versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé
para manifestar a sua justiça. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo, ele quem? Cristo, né? E o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não. Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, mediante a fé o incircunciso. Amém. Irmãos, assim, então, eu fiz umas anotações aqui, né, sobre esse texto base, que é versículo 23 a 28. Então, qual é a ideia, né, da gente estudar? A gente estudar sobre conhecer mais o Evangelho, né? Às vezes as irmãs podem dizer, eu posso pensar, passa pela minha mente às vezes, não, eu penso que eu entendo alguma coisa, eu penso saber alguma coisa, né? Mas a gente não sabe nada. A gente não sabe nada. Irmãs, tão fantástico esse trechinho. É tão maravilhoso, é algo assim vital para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Que a gente precisa entender o Evangelho, que é a mensagem central da Bíblia, né? O Evangelho não é somente, de repente, uma pessoa lá na igreja levantou a mão, aceitou Jesus como seu Salvador, a gente faz uma oração por ele, né? E ele vai para casa. E a gente tem que pensar que o Evangelho não é nem de longe só isso, né? Isso aí é só um pequeno passo que a gente dá. Então, nesse estudo que a gente vai fazer, desse pequeno estudo, né? Coisas assim, que a gente está começando, né? Com a graça de Deus, eu louvo a Deus por essa oportunidade, irmãs. Então, nós aguardamos a iluminação do Espírito Santo para que nossa mente e o nosso coração saibam quão importante é essa mensagem para a nossa vida, para a nossa alma. Precisamos entender a glória de Deus manifesta no Evangelho. Se a gente não entender, mais vai viver. Como iremos viver se não entendermos a glória do Senhor? Há pessoas que conhecemos, né? E às vezes a gente diz que pessoas tão duras, né? Tão duras que não deixam nem a gente falar do Evangelho. Não quer nem ouvir falar. E já tem outras que são cristãs. Não, eu sou cristã, mas vive aquela vida tão, como é que eu posso dizer, tão indiferente, irmão. Uma vida tão apática. O nosso problema é porque a gente se contenta com muito pouco. E a gente não tem noção do que Deus pode fazer, da grandiosidade do Senhor. A gente não tem noção. Aí, essas pessoas, né, esses irmãos nossos, essas irmãs, ficam parados no tempo, ficam apáticos. E às vezes precisam de mensagem de autoestima, de autoajuda. E elas não conseguem, né, descobrir o Evangelho, descobrir o valor da obra redentora de Cristo. Descobrir o valor, irmão, o valor da Bíblia. Não consegue. Mas, mais uma vez, eu agradeço ao Senhor pela nossa vida, por esse momento que a gente está tendo, por esse despertamento que o Senhor criou em nós, né, para ver a sua palavra.
Então, a gente conhecendo esse evangelho, né, essa graça salvadora e a glória de Deus no evangelho, a gente vai entender qual é a nossa missão. E qual é a nossa missão? As irmãs sabem qual é a nossa missão. Irmãs, eu quero dizer às irmãs que eu estou aprendendo também, viu? A gente está aqui se comunicando. Eu quero que as irmãs entendam que a gente está partilhando, tá certo? Não sou melhor nem maior do que ninguém. Não existe isso. Não existe isso, não. Estou aqui estudando, estou lendo. As irmãs vão estudar, vão ler e a gente vai partilhar. Então, qual é a nossa missão? Né? Qual é a nossa missão? A gente sabe, quando a gente começa a ler a palavra, a gente começa a buscar mais ao Senhor, a gente começa, irmãs, a eliminar, né, a preocupação da nossa mente, assim, com aquela, tipo uma dúvida que a gente tem da nossa existência. Meu Deus, para que eu estou aqui, né? Para que eu vim? Eu vim para quê? O que o Senhor quer da minha vida? A gente começa a eliminar isso aí porque a partir do momento que a gente vai lendo a palavra, a gente vai entendendo a nossa missão, a gente vai, o Espírito Santo na nossa mente, glória a Deus, vai iluminando e a gente vai acabando com esses questionamentos, porque a gente vai entendendo gradativamente a nossa missão. Graças a Deus, irmãos, graças a Deus. A gente não vai ter esse problema de alguma coisa relacionada à identidade, que agora faltou a palavra. Questionamento de identidade, dúvida de identidade. É impressionante. Então a gente sabe, né, que nós somos filhos de Deus porque o Senhor nos buscou, o Senhor nos falou. Nós ouvimos a sua voz, graças a Deus, né? E como ele diz lá em João, né? Não foi carne e sangue, nós não nascemos carne pelo sangue, mas pelo Espírito Santo, né? João capítulo 3. Os filhos de Deus. Então a nossa missão é comunicar a verdade, comunicar a verdade. Esteja certa disso. Comunicar a verdade a quem quer que seja. Não perca tempo. Não perca tempo. Você teve uma brechinha assim, o Senhor te deu a oportunidade, injete a palavra naquela pessoa. Se for trazer contenda, tudo bem, tá, irmão? Não quer mais ouvir, não, tudo bem, não fala mais não. Mas ore por aquela pessoa, ore. Então, qual é a nossa missão? Comunicar a verdade aos homens e entender a glória de Deus, manifesta através do Evangelho. Como faremos isso? Temos que redescobrir o Evangelho, irmãos. Por que a gente precisa redescobrir? Porque, infelizmente, né, eu digo por mim, Jesus, se o Senhor tivesse movido o meu coração, né, a buscar o Senhor com mais frequência, desde antes, eu acho que deve ter sido, em Mandormio, por aí, 99 para dormir, que eu fui a um círculo de oração e o Senhor falou no meu coração e o pastor me chamou lá para frente, eu fui. Pronto. Mas a partir daí, né, aí vai esfriando, dependendo de como a gente vai andando, mas enfim, glória a Deus que nós estamos aqui. Mas antes, né, a gente tivesse essa consciência de quem é o Evangelho, de o que é o Evangelho, a importância do Evangelho para a nossa vida, para a vida dos irmãos. Que algo assim que a gente também vai descobrindo. Quando a gente, por exemplo, a gente está fora da igreja, a gente não conhece. A gente não conhece o Evangelho, a gente conhece, tem uma irmã vizinha aqui, vamos supor, um exemplo. Aí o filho dela está doente. A gente, né? Irmãos, vamos para a igreja, vamos.
Vamos orar, né? Orar pelo seu filho, seu filho. Aí a pessoa vai. Mas ela vai para a igreja. Ela vai para a igreja porque o filho dela, o filho está doente. Ela vai buscar uma bênção, né? E é assim que a gente aprende, né? Por que você vai para a igreja? Porque meu filho está me aperreando. Porque meu irmão está doente. Porque meu pai é rebelde com a minha mãe. Porque eu preciso, porque eu estou doente. Preciso de uma cura. Eu vou, porque eu não tenho emprego. Vou orar, vou buscar o Senhor para ver se Ele me dá um emprego. Eu vou para a igreja porque eu quero um marido. Ou eu quero uma mulher. Ou um jovem. Irmãos, enfim, o que eu quero dizer? Que a gente não vai buscar o Senhor pela pessoa dele. Mas a gente vai buscar o Senhor pelos nossos propósitos, pela nossa vontade. Isso que eu quero dizer, que a gente, infelizmente, a gente é ensinado assim. Infelizmente, a gente é ensinado assim. E se a gente não buscar o Evangelho, descobrir o real valor do Evangelho, descobrir quem somos realmente, né? A gente vai ficar nessa vida parada, nessa vida morgada, nessa vida apática, sem cor, sem vida, nessa vida de mais ou menos. Ah, mas eu tô bem, tô mais ou menos, tô bem pela graça. Tudo bem, a gente vive pela graça, glória a Deus. Mas eu tô assim, quando a gente vai dizer isso, é uma situação assim que, ai, não acredito, Jesus. Às vezes não é assim, né, irmão? Então, quero dizer aos irmãos que a gente precisa buscar o Senhor. Precisa fazer a pessoa entender que ela precisa buscar o Senhor porque ela está perdida. A gente está perdida, a gente estava perdido, né? Glória a Deus que o Senhor nos achou. O Senhor nos buscou, nos resgatou. Então, irmãos, imagine a gente desconstruir essa visão errada e a gente começar a construir uma nova visão, que é essa visão que a gente vai estudar para a gente entender o verdadeiro Evangelho. Aquele que a gente não conhece. A gente só conhece o outro. Que a gente vai buscar o Senhor, a gente vai aceitar Jesus pelos nossos próprios interesses. Não porque por quem Deus é, não porque nós somos pecadores e precisamos nos arrepender porque estamos mortos em nossos delitos e pecados, não. E a gente precisa entender que só o Evangelho, ele transforma tudo. Romanos 1, Romanos capítulo 1, versículo 16. Pois, Paulo diz assim, pois não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego. Ou seja, de todos, judeu, grego, todos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a gente precisa entender isso e aprender, se apossar dessa palavra para poder transmitir de forma correta às pessoas que se aproximarem da gente. Tá certo? Precisamos investir tempo em conhecer mais sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Necessitamos da revelação da glória de Deus na face de Jesus Cristo, para que toda a nossa vida, irmãos, toda a nossa vida seja movida pela mão do Senhor. Não é parte, não. Não é a parte quando a gente está na igreja, não é a parte quando a gente está em casa, quando a gente está no trabalho, não. É em todo momento. Todo momento a gente tem que ser movido pelo Espírito Santo. Eu estava ouvindo uma palavra essa semana do pastor Hernandes Dias Lopes, foi na segunda-feira. Que acho que o título da pregação é até assim, você
é cheio do Espírito Santo, é algo assim. Então ele diz algo muito importante, é um mandamento, é uma ordem, né? Está escrito, enchei-vos do Espírito Santo, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, se a gente não está cheio do Espírito Santo, a gente está cheio de outra coisa. Que coisa é essa? A gente tem que pensar nisso aí. Então, a gente precisa descobrir qual é a nossa missão. Eu já falei aqui que é comunicar a verdade aos homens, entender a glória de Deus. Como a gente vai fazer isso? Redescobrindo o Evangelho. Né? Qual deve ser a nossa motivação? Lembra dos cristãos que eu falei, que às vezes precisam de mensagem de autoajuda, de autoestima, levantar a autoestima. Aí tem uma observação, né? Qual deve ser a nossa motivação? Olha, a nossa motivação deve ser no dia em que Cristo foi pendurado diante dos homens, naquela cruz. Olha, a nossa motivação deve ser nessas duas ocasiões. No dia em que Cristo foi pendurado diante dos homens, naquela cruz, e o dia em que todos os homens irão ajoelhar-se diante dele. No dia da volta do Senhor. Irmãos, então assim, é só uma introdução disso aqui, né? Que vocês continuem com aquele texto, Romanos 3, capítulo de versículo 21 a 30, mas a gente vai focar de 23 a 28. Mas isso aqui foi só a introdução, tá certo? Só para a gente esquentando as turbinas. Então, em Romanos 3, a gente vai buscar, pedir a iluminação do Espírito Santo e pela graça de Deus, a gente vai crescer no amadurecimento da graça e do Senhor Jesus, para que a nossa alma ela se alegre a cada dia, que a nossa vida esteja estabelecida, né, diante do Senhor, esteja fortificada. Tá certo, irmãos? Então, irmãs, só quer dizer irmãos, mas generalizado, né, irmãos e irmãs. Eu quero agradecer a oportunidade, né, e pedir que as irmãs continuem lendo. Se as irmãs quiserem ler, né, Romanos capítulo 1 e 2 e 3, podem ler, né, porque aí vai melhorar mais ainda, né, mas só até o 3, tá certo? E que o Senhor abençoe, né, que as irmãs orem, vamos pedir a direção ao Senhor, né, diante dessa nossa situação que estamos vivendo. Em breve, com a graça de Deus, a gente se encontrar, né? Mas eu louvo a Deus por esse momento. Fiquem na paz, amadas, e obrigada pela rica oportunidade, viu? Beijo. Deus abençoe vocês.